Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha agora o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos deste domingo, domingo da transfiguração do Senhor. É uma alegria poder celebrar este dia, porque recordamos aquilo que pela fé nós proclamamos, que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus, aquele que está junto do Pai, aquele que intercede por nós, em quem podemos pôr a nossa esperança, a nossa confiança. É por isso que essa festa é importante, porque ela antecipa antes da ressurreição de Jesus para os discípulos aquilo que ele realmente é. Transfigura-se diante dele o rosto humano de Jesus neste rosto divinizado, vamos dizer assim, pela luz que emana desta presença de Jesus no meio dos discípulos. É assim então que queremos iniciar a nossa reflexão de hoje, invocando o Espírito Santo, pedindo a ele que abra o nosso coração, a nossa inteligência, a essa realidade, a essa verdade da fé que proclamamos com um coração cheio de alegria e de confiança. Por isso, vamos rezar invocando, pedindo a Deus a força e a luz do Espírito Santo. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Vamos iniciar as leituras de hoje escutando um trecho da profecia de Daniel, que diz assim: Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foi-lhe dados poder, glória e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Essa imagem da profecia de Daniel é uma imagem fantástica, especialmente porque pode nos ajudar a inverter certas ideias que a gente tem. Veja como o trono de Deus é descrito, como um fogo. Esse fogo sai do trono, sai da base do trono, chamado aqui de rodas, né? Tem um rio de fogo. Curioso que na nossa imaginação a gente sempre imagina o fogo como uma característica do inferno, não é? No entanto, aqui a gente tem o fogo como uma característica celeste. Porque, na verdade, na imaginação antiga, né, Deus é semelhante ao fogo porque, assim como o fogo aquece e ilumina, também devora tudo aquilo que toca. Portanto, é uma representação forte do poder, o poder do fogo, o poder destruidor. É por isso que essa imagem tem uma semelhança com um aspecto de um juízo, né? Um momento de julgamento. Abre-se o livro. Então a profecia está falando assim, vai chegar o momento em que Deus, com o fogo devorador que ele é, vai, portanto, devorar com sua força aqueles que não eram, digamos, disponíveis para escutar a sua palavra. De certa forma, o texto não está falando ainda disso, mas é a imagem de um juízo final. E tem esse filho de homem que chega, este ser que não é bem descrito, não sabemos bem quem seja, mas o fato que esta imagem de filho de homem assemelha-se a uma ideia de uma presença humana junto de Deus. Portanto, um filho de homem é alguém que nasce desta humanidade, mas de alguma forma está muito próximo do ancião, porque a este filho de homem foi dado, portanto, poder, glória e realeza. É um enigma, digamos assim, das profecias antigas, o que teria sido de fato, na mentalidade de Daniel, este filho de homem. Em todo caso, no momento da profecia, é uma ideia mítica, afinal,
é um personagem que não existe, não poderia ser um homem para se apresentar desta forma diante de Deus, mas ao mesmo tempo é Deus quem lhe dá poder, glória e realeza. Não é muito longe imaginar como facilmente os cristãos, ao verem Jesus ressuscitar, portanto vencer a morte, este filho de homem, de repente, tomou o lugar do Messias, aquele que haveria de ser enviado por Deus para resgatar, portanto, para fazer a humanidade voltar, ou pelo menos entrar, participar desta vida divina, como na profecia que aqui aparece. É uma esperança muito forte de redenção, em que a humanidade é resgatada. Se nós podemos olhar bem, mostra o quanto o Antigo Testamento é cheio dessa força espiritual que é de acreditar no poder que Deus deu à humanidade, o poder que não é um poder que é comparável de Deus, mas é o poder de resgate, né? O poder de voltar-se para o Senhor, de voltar-se para Deus e receber, portanto, aquilo que na criação já tinha sido anunciado. Somos imagem e semelhança, então de alguma maneira nós temos um parentesco com Deus. É esse parentesco com Deus que parece que estar aqui, de alguma maneira, apontado com este filho de homem, que é, portanto, capaz de se apresentar diante de Deus. Mas já é uma imagem grandiosa que a gente vê, que é, claro, no estilo das profecias antigas, com imagens difíceis até de imaginar, o que seria um rio de fogo que sai, não é? Então, dessa forma, a gente percebe que ali é um simbolismo, tem um simbolismo forte do poder e da força extraordinária que só a Deus pertence e que o fogo está ali representando. O fogo continua sendo ainda hoje uma força muitas vezes difícil de conter, não é? Vemos aí os incêndios que tantas vezes destroem florestas inteiras sem que tenhamos como combatê-lo, como impedi-lo de continuar a fazer a sua destruição. Então o fogo tem uma capacidade de destruir, e é nesse sentido de recriar, não é? De purificar que o fogo possui, que ele é apresentado aqui nessa profecia, né? Deus tem essa capacidade de recriar pelo fogo. Bem, mas o que importa é que essa é uma imagem simbólica e que nós cristãos vamos tomá-la para reconhecer Jesus é o Filho do Homem que está aqui sendo anunciado, não é? Tanto que o Salmo vai nos ajudar, portanto, a já reconhecer essa grandeza divina. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. É como a gente diz na nossa linguagem baiana, né? Deus é mais. Quer dizer, Deus é sempre mais qualquer tipo de imagem que a gente possa fazer dele. Então, a imagem que a gente vê na profecia de Daniel está apenas nos dando uma forma de ver, não é? Uma face de Deus, que é esse Deus poderoso que reina sobre o seu trono. E na carta de São Pedro nós já percebemos que existe, que é a segunda leitura, né? Já existe entre os cristãos esta compreensão de que Jesus de fato é aquele Filho de homem. Porque vejamos como Pedro se relaciona, ou melhor, nos comunica a ideia que ele tem de Jesus. Na sua carta, né? Lembremos, a carta de Pedro foi escrita muito depois que os evangelhos já tinham sido escritos, né? Ou pelo menos Marcos e Mateus já tinha sido escrito quando a carta de São Pedro foi escrita. Então é uma carta tardia que a gente não pode atribuir a Pedro propriamente, né? O discípulo Pedro. Pedro não sabemos sequer se saberia ler e escrever, muito menos escrever em grego. Então, assim, quem escreveu, escreveu na autoridade de Pedro, e assim chamamos segundo São Pedro. Diz assim: caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Então a profecia é aquela que nós lemos, não é? É essa que Pedro está aqui recordando. E claro, a carta de Pedro, a carta de São Pedro, está recuperando uma tradição muito antiga entre os cristãos que recorda o momento da transfiguração, que é este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer, que vai ser também o texto que vamos ler no Evangelho de hoje. Mas nessa carta de Pedro revela bastante o quanto nos primeiros séculos, já nas primeiras décadas da fé cristã, nós já temos esse reconhecimento de que em
Cristo se realizou aquela profecia e que aquele filho de homem nomeado por Daniel, na verdade, é Jesus Cristo. Essa é uma leitura muito bonita que nós fazemos como cristãos do Antigo Testamento, porque cremos em Jesus, interpretamos assim, mas é claro que aqueles como os judeus que não seguem a Jesus Cristo, obviamente não irão interpretar aquela profecia que é do Antigo Testamento, portanto da Bíblia hebraica, como uma profecia relacionada a Jesus. Mas nós que temos fé na ressurreição, não temos dúvida, porque afinal, quem poderia ressuscitar senão... Quem poderia dar a vida senão Deus mesmo? Depois de morto, quem poderia ressuscitar Jesus se ele mesmo não possuísse em si a força divina que Deus, que é Pai e Criador de todas as coisas, poderia ter? Então, queremos nesse sentido agora, já preparados pelas profecias antigas e pela interpretação que os primeiros cristãos deram a essa profecia, vamos ler aquilo que no Evangelho nós podemos aprender daquilo que Jesus é, Filho de Deus, Filho de homem. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceu da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O Evangelho da Transfiguração de Jesus, essa narrativa que acabamos de escutar, ela nos ajuda a compreender aquilo que foi a fé dos cristãos após a ressurreição de Jesus. Isto é, quando damos o testemunho Jesus ressuscitou, não basta dizer que um homem ressuscitou, porque afinal, ressuscitar não é algo que possa estar sob o poder de nenhum de nós. A morte é a última palavra sobre a vida, até que, pela ressurreição de Cristo, começamos a entender que Deus é o Senhor da vida e que Ele pode dar a vida de volta a quem tenha morrido um dia. E que, de alguma maneira, a morte não determina o fim definitivo de todos nós, mas que, de alguma forma, Deus há de preservar algo daquilo que somos. E por que essa linguagem é assim, algo, talvez? Porque, na verdade, nenhum de nós pode confirmar dentro de si o que significa ressuscitar. O que é ressuscitar? Não é o corpo de Jesus. O que é este corpo de Jesus transfigurado? Não podemos definir. Os próprios discípulos não compreendiam. E o texto usa uma imagem que parece nos ajudar a compreender o quanto é indescritível. Afinal, fala de uma nuvem luminosa que os cobriu e Jesus que estava ali, de modo tal que os discípulos puderam apenas reconhecer que eles estavam envoltos a uma esfera que não era mais deste mundo, porque afinal desta nuvem saiu uma voz. Então percebamos o quanto temos um ambiente completamente destituído de normalidade. Estamos diante de uma cena divina. É como se os discípulos, sim, eles tivessem sido transportados de alguma forma a uma dimensão celeste. A nuvem parece já indicar essa dimensão celestial e, portanto, divina daquela relação que se estabeleceu ali entre os discípulos e Jesus. E se olharmos quem estava ao lado de Jesus, não é Moisés e Elias, mais ainda teremos confiança nisso. Afinal, tanto Moisés quanto Elias
tiveram seus corpos desaparecidos, não sabemos onde eles estão. Elias disse que foi arrebatado e Moisés simplesmente não se conhece o túmulo. Uma maneira de apagar, digamos, destas duas figuras o traço terreno e colocá-las, portanto, definitivamente junto de Deus. É nessa situação que Jesus aparece, ao lado de duas figuras divinizadas pela religião judaica, Moisés e Elias, um representando a lei, Moisés, e o outro representando a profecia, o profeta Elias. Tudo isso reunido em Jesus, que faz com que nós, que cremos, possamos ler a ressurreição de Jesus como a sua entrada junto a Deus. Dessa forma, a gente consegue compreender que a morte é também uma passagem para um lugar que significa estar junto de Deus. E nós dizemos isso, não é? Quem morreu está junto de Deus. Porque essa é a nossa esperança. Uma esperança que veio não por acaso, não por fábulas, como dizia São Pedro na sua carta, mas porque experimentamos ou testemunhamos aquilo que nós vemos. O Evangelho nos fala de um Jesus ressuscitado. Então, a ressurreição de Jesus é que permite que este Evangelho que lemos agora possa fazer sentido e, de alguma maneira, antecipa aquilo que vamos proclamar pela ressurreição, porque nos mostra um Jesus transfigurado. A ressurreição, portanto, transfigura, muda a figura. Jesus é de um outro tipo, não é mais o Jesus terreno, como Jesus e os de seus discípulos, mas é um Jesus ressuscitado. Essa esperança que nós temos, que todos nós um dia possamos experimentar. É ali, então, que se joga dentro da nossa interpretação desse texto todas as possibilidades que podemos encontrar. A primeira delas é perceber que Jesus, ainda vivo, ainda entre nós, ser humano, foi transfigurado, o que revelou a sua identidade íntima. E podemos dizer, cada um de nós, à medida em que somos como Jesus, homem e mulher, não é, que ser humano, trazemos em nós uma face, um rosto que será transfigurado e que desejamos que esteja transfigurado já entre nós, que o nosso rosto seja transfigurado por aquilo que somos mais profundamente, filhos de Deus. É nesse sentido, então, que vemos o quanto o anúncio cristão por uma renovação da vida social, por um resgate dos mais pobres e excluídos, porque vemos neles a desfiguração do rosto de Deus. Deus é desfigurado naqueles que sofrem, porque, na verdade, todos nós fomos criados para transfigurar, todos nós fomos criados para brilhar, se quisermos dizer, brilhar porque somos filhos de Deus. É assim, então, que este Evangelho nos convida a deixar brilhar dentro de nós aquilo que temos mais profundo, essa nossa filiação divina, este destino que nós temos de vida, destino de vida eterna, e lutar para que a desfiguração do rosto humano não seja, de fato, uma realidade, mas, pelo contrário, lutemos sempre para que não haja rosto desfigurado em um mundo de irmãos, em um mundo criado para que um dia se encontre definitivamente junto de Deus. Os cristãos que não vivem dessa esperança perdem inclusive a esperança de participar com Jesus da sua ressurreição. Só um rosto transfigurado, só a humanidade transfigurada poderá de fato encontrar este Deus que é Pai e que nos criou por amor à sua imagem e semelhança e que agride a Deus e a cada um de nós, cada rosto desfigurado pela maldade, pela injustiça, pelas desigualdades no mundo em que vivemos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque através da tua transfiguração se manifesta em nós aquilo que nós somos de fato, aquilo que nós somos realmente. Somos filhos teus, por isso temos um rosto que já está presente diante de ti. Ajuda-nos a não permitir que rostos sejam desfigurados pela maldade, pela perversidade. Sejamos capazes de lutar por uma transformação real deste mundo, para que ele possa cada vez mais se aproximar do ideal, daquele desejo teu, que foi construir um mundo onde sejamos todos irmãos, estejamos todos à tua imagem e semelhança, construindo fraternidade e amor. Que a tua misericórdia nos abençoe e nos guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica. A dica dessa semana é que você possa perceber em você quais são as realidades que andam desfiguradas. Quem sabe você anda de mau humor, muito triste, e quem sabe nem sequer se percebe andando assim porque está tão ocupado em pensar em si mesmo. Quem sabe, pensando neste Evangelho, você se recorde, foi transfigurado porque Cristo me resgatou. A vida nova que brotou pelo batismo, mas que brotou pela fé
Em seguida, é ela que me ajuda a compreender que Deus tem para mim um destino que é um destino eterno. Por que andar por aí desfigurado? Por que andar por aí espalhando tristeza e negativismo? Vamos tentar fazer esta semana diferente? Mostre o seu rosto transfigurado a quem estiver do seu lado. Busque espalhar esta luz, a luz que saiu de Jesus ali transfigurado, seja também a tua, que um dia já foi transfigurado pelo batismo e assim pode recuperar a sua esperança. Lutemos contra tudo aquilo que desfigura o nosso rosto para que possamos ser verdadeiros filhos e filhas de Deus. Fica a dica. Ao concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou, na Galiléia e em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, @Prof. Carlos André Leandro. Espero por vocês. Preparando o domingo.